Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, primeira questãozinha aberta aí da prova do PISM de 2019, uma questão de cinética, uma questão simples, mas completa no que envolve lei cinética e ainda com direito à perguntinha teórica. Uma boa questão, curta, mas bem completinha. E o que você vai ter que fazer para poder armazenar esse conhecimento e aprender muito bem? Deixar o seu like nesse vídeo. É o seu like, garoto, que vai fazer decolar o aprendizado. É mentira, né? O seu estudo e, claro, a resolução dessa questão vai te ajudar a memorizar melhor e aprender mais, mas o seu like diz para o YouTube que o conteúdo é legal, então o YouTube divulga para o maior número de pessoas, além de passar para mim a ideia de que eu estou fazendo tem relevância, que está ajudando e você está aprendendo mais por conta disso, beleza? Então fica por aqui, porque aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que nós temos nessa questãozinha aqui, ó? Os conversores catalíticos são a opção mais comum para o controle das emissões dos gases poluentes pelos motores de combustão interna dos automóveis, acelerando a conversão dos óxidos de nitrogênio em gases nitrogênio e oxigênio. Uma reação química que pode ser usada para a conversão do óxido nítrico em gases não poluentes é a reação deste gás com o hidrogênio, resultando nos gases nitrogênio e água, como mostra na equação abaixo. Então está aqui a equação para a gente, já balanceada. Sempre bom, né, galera? Equação química, dá um confere, mas já veio balanceada para a gente. Nem sei se eu vou usar não, mas é sempre bom chamar a atenção para você não esquecer disso. A cinética dessa reação a temperatura de 1250 graus Celsius encontra-se representada na tabela abaixo, a qual indica a influência das concentrações dos reagentes na velocidade da reação, obtida através de 3 experimentos executados sobre as mesmas condições. Então ele garantiu para mim que a temperatura é a mesma nos 3. E isso é um ponto importante que vai permitir a gente resolver a questão. Ele fala assim, ó, considerando a lei de velocidade das reações, a lei cinética aí, das reações químicas, pede-se: escreva a equação da velocidade dessa reação e calcule a velocidade quando a concentração do NO for 0,3 mol por litro e a concentração do hidrogênio for igual a 0,1 mol por litro. Ok. E aí ele fala o que mais pra gente, pessoal? Ele diz pra gente o seguinte: explique por que ocorre o aumento da velocidade da reação quando aumentamos as concentrações dos reagentes. Então, uma questãozinha que você vai ter que escrever a sua lei cinética, você vai ter que calcular a constante de velocidade para depois resolver a letra A. Então, realmente, uma questãozinha que vai te dar um pouquinho de trabalho. Ela é direta, ela é relativamente simples de fazer, mas ela é bem completinha, vai exigir de você uma boa análise. Então, vamos lá, né? Primeira coisa aqui para resolver a nossa letra A. Eu vou deixar escrito nesse slide, na verdade. Galera, o que é a lei cinética, né? Ou a lei da velocidade aí? Ela diz o seguinte, eu vou falando, você vai me ouvindo e presta atenção no que eu estou escrevendo. A velocidade de uma reação, ela é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes que são obtidos experimentalmente. Perceba que eu não fiz o expoente igual ao coeficiente. Por que não? Porque isso só é verdade se ele falar para você que essa reação é elementar. Se ele falar para você que essa reação ela é a etapa lenta de um processo, aí você pode fazer. Do contrário, não pode, e é por isso que ele te deu uma tabela, não é? Esse K é a constante de velocidade, ela depende apenas da temperatura. Por isso que foi importante ele falar que todos os experimentos são na mesma condição, porque a temperatura do experimento 1 é a mesma do 2, que é a mesma do 3, são iguais. E eu vou te mostrar por que isso é importante. Então, galera, se eu quero calcular a velocidade, eu preciso descobrir algumas coisas. Primeiro, quanto vale x, quanto vale y? A tabela me diz. Depois eu preciso achar o valor de k para eu poder calcular a velocidade finalmente, tá? Então, essa é a minha equação aqui. Eu preciso resolver todas essas variáveis, o valor de k, o valor de x, o valor de y, para depois achar a velocidade nas condições que ele quer. Então, vamos analisar. Eu quero descobrir, pessoal, então resolvendo a letra A.
eu quero, primeiro de tudo, descobrir como a velocidade depende apenas do NO2, né? Apenas do NO, perdão, não tem 2 não. Apenas do NO. A velocidade depende de muita coisa, ela depende do K, depende do NO e depende do H2. Só que eu não sei quanto vale K, não sei quanto vale X, não sei quanto vale Y. Então o ponto é, se eu quiser saber como a velocidade depende apenas desse cara, eu preciso garantir que os outros permaneçam constantes. O K vai ficar sempre constante porque a temperatura é a mesma nos experimentos. Mas eu preciso garantir também que a concentração de H2 permaneça constante. E aí você vai entender por quê. Olha só, imagina, por isso que tem 3 experimentos. Imagina que eu vou comparar, pessoal, o experimento 1 com o experimento 3. A velocidade aumentou? Aumentou. Ou diminuiu, que seja. A velocidade mudou? Mudou. Só que eu também mudei o NO e também mudei o hidrogênio. Ou seja, a culpa desse aumento aqui foi de quem? Quem foi responsável por isso? Foi o NO? Foi o H2? Eu não sei, todo mundo mudou junto. Então eu preciso pegar experimentos em que o H2 fique constante, mas o NO não. O K vai permanecer constante porque se eu comparar, por exemplo, experimento 1 e 2, a temperatura é a mesma, logo o valor de K é o mesmo. E é o que eu vou fazer, galera. Eu vou usar aqui os experimentos 1 e 2. Por quê? No experimento 1 e 2, a concentração do NO dobrou, mas a concentração do H2 permaneceu multiplicada por 1. Então, ou seja, o H2 está constante. Entre os experimentos 1 e 2, o K também. Por quê? Porque a temperatura é a mesma. Então, quando eu faço isso, eu descubro que a minha velocidade, qualquer coisa que aconteça na minha velocidade, a culpa é exclusivamente do NO, porque o K é o mesmo no experimento 1, a concentração do H2 é o mesmo no experimento 1, e no experimento 2 o K é o mesmo e a concentração de H2 também é o mesmo. Então, se houver qualquer variação na velocidade, a culpa é do NO. E a gente observa, entre experimentos 1 e 2, a velocidade ficou, não é, 4 vezes maior. Então aqui que entra o macete, olha só. A minha concentração dobrou e a minha velocidade ficou 4 vezes maior. Então que número que eu preciso elevar ao 2 que dê 4? X é igual a 2. Tá aqui, achamos esse valor. Agora eu preciso fazer a mesma análise para descobrir como a velocidade depende do H2. Para isso, eu vou fazer o K constante e preciso buscar experimentos aonde o NO permaneça constante. Porque aí qualquer variação que tiver, a culpa é especificamente do H2. Então, olha só, eu vou comparar os experimentos 2 e 3. Por quê? No experimento 2 e 3, o NO multiplicou por 1, não mudou. A concentração de H2 mudou, dobrou. E era isso que eu queria. Um experimento, já que a temperatura é a mesma, então ela permaneceu constante, o K permaneceu constante, a concentração de NO permaneceu constante, só que a concentração de H2 dobrou. Então eu vou olhar aqui o conjunto de experimentos 3 e 2, porque nessa condição a minha velocidade depende exclusivamente do hidrogênio, do H2. O que aconteceu com a concentração do H2? Ela dobrou. E a minha velocidade ficou quantas vezes maior, pessoal? Também dobrou. Então, o número que eu preciso elevar ao 2, que dê 2, 1. Agora sim eu tenho a minha lei cinética escrita. Eu sei que a minha velocidade, ela depende de K, ela depende de NO elevado ao quadrado e depende de H2 elevado a 1. Se você tivesse sido afoito e feito coeficiente estequiométrico igual ao expoente, já era, você teria errado a questão. Arthur, agora eu finalmente posso fazer a letra A? Não. Por que não? Olha só. Se você for resolver a letra A agora, você tem a concentração do NO. Você tem a concentração do H. Então está resolvido aquele problema. A concentração do hidrogênio você também tem. Só que o valor de K. Você não tem o valor do K. Né? Você não sabe quanto vale essa constante. E você precisa calcular ela. Como é que eu calculo isso? Você vai pegar um experimento, qualquer um deles, 1, 2 ou 3, não tem problema nenhum, já que a temperatura é a mesma, o valor vai dar o mesmo.
pega qualquer um. Eu peguei aqui, né, que eu fiz as contas, eu peguei o experimento 2. Então agora eu vou utilizar o experimento 2 e vou substituir os dados para eu calcular o K. Qual é a velocidade no experimento 2? A velocidade é 0,1 mol por litro por segundo. O K eu não sei. A concentração do NO é 0,2 mol por litro ao quadrado. E a concentração do H2 nessa condição ela é de 0,04 mol por litro. Pronto. Agora eu consigo achar o valor de quem, pessoal? Agora eu consigo achar o valor de K. Quando você fizer essas continhas, você vai achar que o seu K vale 62,5 mol a menos 2 litros por segundo a menos 1. Beleza? Então, se eu não fiz besteira, e parece que não fiz, a gente tem exatamente esse valor de K. Arthur, agora eu posso resolver a questão? Agora você pode resolver a questão, pessoal. Por que agora você pode resolver a questão? Agora você tem o valor da constante. Então agora você consegue desenvolver. Eu vou até me tirar da frente aqui, puxar para o lado, para que você possa acompanhar lá. Ó. Agora sim eu consigo finalmente identificar a velocidade que ele tanto queria. Por isso que é um exercício completo. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, você não precisa colocar na prova, ele não quer isso, ele só quer a velocidade. Só que para chegar na velocidade, você tem que fazer isso tudo. Então é uma questão que ele te pediu uma coisa, só que você só consegue chegar lá se você souber tudo que você tem que saber de cinética para resolver a questão. Identificar a ordem de reação, identificar a lei cinética, calcular K, aí depois você faz. Por falar nisso, né, eu não comentei, mas fica uma dica aqui, ó. Esse número é a ordem, né? Então essa reação é de segunda ordem com relação ao NO, primeira ordem com relação ao H2 e ordem global é a soma dos expoentes, terceira ordem, tá? Mas agora eu posso calcular a velocidade. Como? Ele quer saber a velocidade que a gente tem. Eu sei o valor da constante, 62,5 mol a menos 2 litros segundo a menos 1. E em qual condição que ele falou? O NO tem que ter uma concentração de 0,3 mol por litro. Lembra que o NO é ao quadrado. E o hidrogênio tem que ter uma concentração de 0,1 mol por litro. Quando você fizer essas continhas, você vai achar aqui, ó, 0,56 mol por litro por segundo. Então, essa é a letra A. O que ele quer que você responda é só esse pedacinho que eu deixei ali, ó, da velocidade. É isso que ele quer de você, a velocidade nessas condições. Só que para fazer isso, você precisa saber a lei cinética, você precisa calcular a constante, para só depois entregar o que ele quer. Foi o que eu falei, uma questãozinha simples, te pediu uma única coisa, porém, para te pedir essa única coisa, você teve que resolver tudo de cinética, né? A questãozinha legal. E a letra B, ele fala assim, explique por que ocorre o aumento da velocidade de reação quando aumentamos a concentração dos reagentes. Galera, o que você precisa, né, para uma reação acontecer? Você precisa de alguns fatores, né? Os fatores que vocês precisam, né, é energia, tem que ter uma energia mínima de ativação, tem que ter orientação adequada e nada mais justo, nada mais necessário do que você ter a necessidade de concentração. Por quê? Quanto mais reagentes você tiver, maior vai ser o número de colisões. Quando você coloca, por exemplo, NO e H2 no recipiente, se tiver duas moléculas daquela só, elas vão percorrer o recipiente inteiro até conseguir colidir. E quando colidir, quem garante que vai ter energia necessária? Quem garante que vai ter orientação necessária? Então, quando ele explica, ele quer que você justifique, o que você tem que argumentar com ele é o seguinte, olha, o aumento da concentração aumenta o número de espécies, favorece o número de colisões. Aumentando o número de colisões, a gente tem maior chance de ter colisões efetivas com energia mínima para que a sua reação aconteça. Então, a letra B é uma questão teórica
e é dessa forma que você justifica. Aumento da concentração leva a um aumento do número de colisões, permitindo que ocorra mais facilmente colisões efetivas e com energia mínima para ativação. Beleza? Esse é um dos fatores que aumenta a velocidade de uma reação. Eu vou deixar aqui em cima para você, jovem, um convite para você no meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho paralelo muito legal. Tem mapas mentais, tem resumo, tem dica de estudo, tem vídeo de experimento, tem quiz, tem bastante conteúdo maneiro. Vale a pena, ter certeza que vai te ajudar muito. No mais, deixa o seu like, considere se inscrever aqui no canal, galera. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!